vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início a esse culto, nos colocando de joelhos e clamando pelo sangue de Jesus. Senhor, Deus e Pai, colocamos diante do Teu altar nesta hora o sangue, clamando, Senhor, pelo sangue de Jesus, pedindo a Deus uma bênção de libertação e que Tu possas, ó Deus, operar de maneira especial nesse culto e que o Teu nome seja engrandecido. Nós suplicamos isso em nome de Jesus. Vamos ouvir ainda um louvor de clamor. Nós vamos nessa noite abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. O nosso assunto é sobre a palavra. A palavra é muito importante para nós, porque tudo o que nós falamos, tudo o que nós dizemos, toda a nossa fonte de informação e doutrina daquilo que pregamos, daquilo que vivemos, está na palavra. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre a palavra. Vamos começar com um texto que está no livro de Apocalipse. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Veja uma coisa importante para nós nesse versículo. João aqui, nessa fase, não é, quando ele foi
ali na ilha de Patmos, quando ele foi arrebatado e levado aos céus, ele vê o Senhor Jesus. Ele vê o Senhor Jesus agora na forma glorificada. Quer dizer, Jesus agora, né, não como Jesus que ele viu, como homem, né, aquela forma que ele estava. Então ele agora vê Jesus glorificado. Quando ele vê Jesus, seria claro, né, seria evidente que alguém dissesse, olha, esse é o Senhor Jesus, né? Aquele que você viu, que você serviu, que você acompanhou, aqui agora ele está como Jesus glorificado. No entanto, alguém disse a João, o nome dele é a Palavra de Deus. Mas a colocação toda, a visão de João, e estava vestido, então ele viu aquele varão vestido de uma veste salpicada de sangue. No texto original, esse salpicada de sangue, no texto original, a ideia é que as vestes como se fossem tingidas de sangue, não é? Tingido. Então, quando ele vê esse varão dessa forma, e o nome dele é a Palavra de Deus. Não é dito aqui que o nome dele é Jesus. Por quê? Simples. Quando Jesus veio, quando o profeta Isaías fala a respeito de Jesus, o profeta diz assim, quando ele fala, né? E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isaías, o profeta Isaías, diz isso. Quando no Novo Testamento, Maria está grávida, quando o anjo Gabriel aparece a Maria, o anjo Gabriel dá o nome ao menino. E o nome que o anjo Gabriel dá ao menino é Yeshua. No Velho Testamento, quando Isaías diz assim, vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação, a palavra salvação aí é Yeshua, a mesma palavra que o anjo Gabriel usa para dizer a Maria qual seria o nome do menino que ia nascer. Então a palavra Yeshua significa salvação. Então quando você fala Jesus, a palavra Jesus significa salvação. Então como salvação, ele era o Cordeiro de Deus, aquele que veio profeticamente, anunciado no Velho Testamento, na forma profética, como o Cordeiro de Deus, em tudo aquilo que todo o Velho Testamento fala, profeticamente falando de Jesus. Então Jesus está no Velho Testamento dessa forma. Quando ele vem no Novo Testamento, que ele está revelado, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que seria imolado. Então, aquele que seria o Salvador. Então, o nome dele é Yeshua, salvação, Jesus. Quando ele está aqui, ele é visto aqui na eternidade, ele aqui já é a figura de quem? Da palavra. Por que ele é a figura da palavra? Porque Jesus é antes de todas as coisas, ele vem antes, ele é antes da obra criadora, porque ele vem para cumprir a obra redentora. Quando ele diz lá na cruz, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, como vocês têm visto na EBD, então ali ele conclui a obra redentora para a qual ele veio. Então, quando ele é visto aqui, ele é a palavra. Então, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra. Muito bem, passa. Só que tem uma coisa importante nós observarmos. Então você vê, na palavra, quando você vê a palavra como um todo, é importante observar a presença de Deus na forma de Deus triuno, ou seja, a Trindade em tudo que está na palavra. No tempo que João escreve o livro de Apocalipse, da experiência que ele teve no livro de Apocalipse, o cânon do Novo Testamento, quer dizer, o cânon da igreja, quer dizer, o Novo Testamento não estava ainda colocado. O que se tinha era o Velho Testamento. Ele está profetizando. Muito bem. Então, a figura já é profético ali a figura da Trindade. Primeiro, 3 coisas nós vamos observar. A palavra veio de Deus.
aqui é a figura do Pai. Então, no Velho Testamento, a ênfase é a figura de Deus Pai, né? A palavra que veio dele. O objetivo, toda a palavra, ela cita Jesus, toda a palavra menciona Jesus. No Velho Testamento, Jesus está citado inúmeras vezes na forma profética, Então, por que na forma profética? Porque todo o projeto aponta para quê? O objetivo da palavra é salvação. Que é salvação? Jesus. Então, toda a palavra aponta para Jesus. E o terceiro, então você tem a palavra veio de Deus aqui, o objetivo da palavra é salvação, aqui é Jesus, o Filho, e a palavra é revelada. Quem revela? O Espírito Santo. Então você vai ver na sua Bíblia, a Bíblia que você tem aí na sua mão, que a Bíblia está dividida em 3 partes, não em 2, como a princípio você pensava. Não, a Bíblia tem Velho e Novo Testamento. Tá tudo bem, essa divisão tem aí na sua Bíblia. Tanto que Malaquias não é o último profeta da lei. O último profeta da lei é João Batista. Então o Velho Testamento, ele entra na citação do cânon do Novo Testamento. Então João Batista está citado, não no Velho, mas citado no Novo Testamento. O que você observa então na Bíblia? Observa na Bíblia que a Bíblia está dividida em 3 partes. Você tem o Velho Testamento, então o período do Pai, que vem a lei e os profetas, terminam em João, é um período. Então é um período de Deus Pai, a ênfase é o Pai. Você tem o ministério de Jesus, que é a seguir, então você vem o período da obra redentora, onde Jesus é o Senhor e está realizando essa obra quando ele cumpre, né, todo o projeto na cruz. E você tem, depois, no Pentecostes, o processo que é da igreja, que é a operação do Espírito Santo, que é a graça. Então, a Bíblia está dividida. Velho Testamento, o período do Pai, o ministério de Jesus e depois do Pentecostes, o período do Espírito Santo, que é o período da igreja. Então, isso está muito claro na Bíblia, está muito claro dentro da palavra. Então, você observa o seguinte, para você alcançar isso, então a Bíblia, ela é um projeto de Deus, ela é um projeto de Deus. Para você alcançar isso, não basta você ler a Bíblia e ver aquilo que foi inspirado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo operou e inspirou aqueles que escreveram a palavra, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas, para você alcançar o que está ali, você não pode usar a razão. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que a letra mata. Paulo diz isso na carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 3, verso 6. A letra mata. Então, o que você tem que fazer? A Bíblia, ela tem que ter revelação. Então, quando ela tem revelação, ela é viva. Então, você tem a palavra da vida, ela está aqui. Mas quando o Espírito revela na palavra, você tem a palavra viva. Ou seja, palavra viva é Jesus. Então, como é que você chama a palavra de Jesus? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, o que significa isso? Quando o Espírito opera na palavra, Jesus está revelado como Jesus vivo, que foi o mistério que a igreja primitiva alcançou no começo. Vejam, a igreja, quando Jesus morre, tem um grupo de menos de 120 pessoas, mas as primeiras mensagens, Pedro, e depois você vê que a igreja cresce. Por quê? Porque ali houve a operação do Espírito Santo para revelar o mistério. Passa ao próximo. O tempo aqui, nós temos que entender, né, os 2 tempos. O Kairos aqui, que é o tempo de Deus. O Cronos é o nosso tempo, é o tempo do homem. Aqui, a palavra Cronos vem do grego, você tem Cronos, né, cronômetro, cronologia, tudo é o tempo que mede esse tempo nosso. E o Kairos é o tempo de Deus. Então ali não existe, o tempo de Deus é eterno. Então aqui você caminha de um lado para o outro
sem ser aquilo que é o tempo do homem. O tempo do homem está ligado à razão e o tempo de Deus está ligado àquilo que é profético, que é a revelação. Passa ao próximo. Vejam o que Jesus falou. O que acontece aqui nessa colocação, né, sobre a casa, Jesus fala sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. O que ele está falando ali? Ele está profetizando acerca da igreja. Então vamos lá. Então, o que é a rocha? O que é a rocha? Quando você fala de rocha, se você conversar com os geólogos, eles vão dizer o seguinte: a rocha, aquela forma que você tem sólida, compacta, aí você fala sobre areia. Então vamos comparar areia com rocha. Os geólogos dizem o seguinte, que areia é rocha. Só que areia é fragmento de rocha, partícula de rocha. Vejam. Então, o que é rocha e o que é areia? Jesus fala, um homem constrói sobre areia e outro constrói sobre a rocha. A própria palavra diz, quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Exatamente, a rocha é Jesus. Mas nós aprendemos que Jesus vivo é a palavra viva. Então, quem é a rocha? A rocha é a palavra viva. Então, a palavra viva é a rocha. Muito bem, mas e a areia? A areia é fragmento de rocha. Então, eu posso pegar a Bíblia e fragmentar a Bíblia e criar uma construção espiritual sobre areia, sobre fragmento. Eu crio, eu pego pedacinho, versículos da Bíblia, vou juntando um outro e digo e crio ali uma religião. Então, eu criei uma casa sobre areia. Ela é frágil, ela não resiste a quê? Não resiste àquilo que são as intempéries. Chuva, aquilo que vem de cima, as coisas que vêm, né, o mundo que está lançando as suas coisas, tudo isso que vem. A igreja que não está fundamentada na rocha, ela não resiste a isso. O que são ventos? Ventos são doutrinas, ideias, aquilo que existe, né, próprio da razão do homem. O homem cria certas coisas. Enxurrada, as coisas que vêm por baixo ocultas. Por isso que a igreja, todo o aspecto da igreja na sua vida, como foi primitivo, é profético. Então, aquilo que Paulo diz assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, então o Espírito Santo está mostrando. Aonde ele está mostrando? Aonde há uma igreja que está fundamentada sobre a rocha. Essa sim, a igreja sobre a rocha, ela vai resistir a tudo isso. Por quê? Porque ela está na dependência da operação do Espírito Santo. Então, quem constrói sobre a rocha é prudente. Quem constrói sobre areia é insensato. Então, o que é areia? Fragmento de rocha. Então, você tem conceitos religiosos. Você pode formar uma boa religião. Religião aqui entre aspas, no sentido daquilo que as pessoas querem agregar para tomar uma posição e criar uma situação que você acha que seja aquilo que o Senhor quer. E não é. Razão é uma coisa perigosa, né? O coração do homem é enganoso. Passa ao próximo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Pode passar. Aqui, meus irmãos, vejam, essa parte aqui é da confissão de Pedro. Jesus pergunta aos discípulos o que eles acham dele, o que os homens pensam a meu respeito. E todos falaram, acho que sou Elias, João Batista, Jeremias. Jesus pergunta, e vós? Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então diz a Pedro, Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai te revelou isso. Então, no texto original, né, Jesus fala Shimon Bar Yoná, quer dizer, Shimon é o que fala
né, da Bar é filho e Oná pomba. Fala o que foi gerado pela pomba. Jesus está se referindo ao que Pedro disse. Então Jesus está dizendo: o que você falou foi gerado pela pomba, ou seja, veio do Espírito. Então Pedro teve revelação. Perfeitamente. Então Jesus diz a Pedro: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos disseram: não, então Pedro é o fundamento da igreja. Então a igreja foi construída sobre Pedro. Pedro foi o primeiro chefe da igreja. No texto original não é assim. Vamos lá para o texto original. No grego, aqui está a colocação no grego. Vamos ler no grego. Suei Petros, kai epital tem Petra, oikodomesmo tem eclesia. Vamos pegar essas duas palavras, Petros e Petra. A palavra Petros é pedra cortada, é o pedaço de pedra, aquela que você põe no chão, que você põe na construção. Petra é a rocha. Vamos então ver. Então Jesus diz assim: você, Pedro, é pedaço de pedra. Porém, sobre esta rocha, Jesus está se referindo sobre o quê? Sobre aquilo que Pedro falou. Então, o que Pedro falou? Pedro falou revelação. Então, o que é revelação? Revelação é Petra. Então, qual foi a revelação? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Jesus vivo. Quando você tem a construção sobre Petros, aqui é pedaço de pedra, é areia. É a mesma coisa que foi dito ali. Quando você diz rocha, Jesus é a rocha. Essa é a diferença. Aí Jesus diz assim: eu vou te dar uma bênção, Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Aí muita gente ficou pensando: não, chave do reino dos céus? O que é isso? Então, Pedro é porteiro do céu? E não é isso. Aqui, vamos lá. Então nós vamos agora, aquilo que nós aprendemos. Vamos além da letra. Vamos agora entrar naquilo que está escrito, é a palavra da vida. Agora vamos ver o que é a palavra viva. O que Jesus está falando ali? O que está por trás disso? O que é chave? Então Jesus está profetizando. O que é chave? Chave abre porta. Quem é a porta? A porta é Jesus. Quem é a chave? A chave é a revelação. Então o que Jesus está mostrando? Que Pedro ia ser usado na igreja. Então Pedro, ele recebe a primeira chave, a primeira mensagem de evangelização que foi entregue no Pentecostes. Pedro foi usado. O Espírito usa Pedro, então a revelação que ele entrega, citando o profeta Joel, o início ali, 3.000 conversões, primeira chave. Mas Jesus diz que deu a ele as chaves. Segunda chave, na porta do templo, Pedro tem a segunda mensagem. Agora ele abre a porta. Jesus, a revelação que ele tem, ele abre a porta, entrega uma mensagem, 5.000 conversões. Segunda chave. E a terceira, com os gentios, com a conversão de Cornélio. Meus irmãos, isso aqui está claro, profeticamente dentro da palavra, mostrando todo esse conteúdo profético da palavra que está ali. Só uma coisa muito simples, mostrando aquilo ali. Passa ao próximo. Aqui, não é a primeira frase na Bíblia, no Velho Testamento, no hebraico, o hebraico é lido nesse sentido. Então você tem aqui Bereshit bara Elohim. Aqui no Bereshit você tem as 3 primeiras letrinhas, né? Mostrando já a trindade, o Bet, de Ben, Bet é a letra, né? De Ben, que é filho, o Resh, né? O Aleph, de Abba, que é pai, e o Resh de Ruá, que é espírito. Então você tem aqui a figura da trindade. O verbo bará criou por um tempo determinado e o Elohim, Deus, no plural. Eu queria terminar falando só sobre um assunto, um testemunho, só mostrando a importância da palavra. Eu estava dando esse assunto num seminário e tinha um escritor muito famoso, escritor de Bíblia e tal, teólogo, assistindo a aula. Quando terminou, ele disse, veio me procurar e disse que não concordava com o que eu tinha dito, porque a Bíblia já estava revelada, não tinha nada para mostrar na Bíblia, não tinha nada oculto na Bíblia, tudo já estava revelado. Então eu disse, então eu vou te fazer uma pergunta. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: tudo que Jesus fez tem sentido? Sim ou não? Ele disse, claro, tem. Eu falei, Jesus curou 3 cegos de forma diferente. Bartimeu, Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. O segundo cego, Jesus entra numa aldeia, ora pelo cego e pergunta, o que você vê? Vejo os homens como árvores.
Jesus tira da aldeia, ora de novo por ele e dizia: o que você vê agora? Agora eu vejo até ao longe. Terceiro cego, Jesus chega na cidade, tem um cego, Jesus vai, cospe no chão, faz lodo, coloca no olho do cego, manda ele lavar no tanque de Siloé, ele lava e volta vendo. Eu pergunto para o senhor, por que Jesus curou os 3 cegos de forma diferente? Não era mais fácil curar tudo igual? Ele disse, eu falei, por que curou diferente? Ele me disse, não sei. E eu disse, será que Jesus queria mostrar alguma coisa? Ele disse, eu acho que sim. Eu digo, o quê? Ele disse, não sei. Então, pois é, isso que o senhor não sabe é o que está além da letra. Então, a palavra revelada é uma palavra que está além da letra. Então, vamos lá. O que é o cego? O cego não vê, né? Vamos entender a fisiologia da visão. A visão, o olho, não é? O órgão, não é? Que é um globo. Você observa na frente do olho, aquela parte anterior do olho, você vê uma abertura que se chama pupila. Atrás da pupila você tem uma lente que se chama cristalino. Você vai ficando mais velho, tem que tirar essa lente, trocar, é a chamada cirurgia da catarata. E lá no fundo do olho você tem uma membrana nervosa que se chama retina. Então o processo é a luz entra pela pupila, atravessa o cristalino, forma uma imagem, se projeta sobre a retina e é levada ao cérebro, onde está o centro da visão. Então é fundamental na fisiologia da visão luz. Se não tiver luz, a visão não ocorre, você não tem o processo de visão, né? Você chegar de noite tudo escuro, você não vê nada, precisa acender a luz. O que Jesus está mostrando na cruz dos 3 cegos? Ele está profetizando sobre aquilo que ele é. Quem é a luz? Ele está falando sobre salvação. Quem é a luz? Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é vida eterna, que é salvação. Então, o primeiro cego, Jesus diz, a tua fé te salvou. A operação do crente, na vida do homem que recebe Jesus, aquela operação de salvação, pronto, tá, se converteu. Às vezes, o processo a salvação na vida do homem tem ato e processo. Então, Jesus vai lá na aldeia, quer dizer, mundo, opera salvação, ato. Então, ele tem a experiência de salvação, mas ele não vem vendo tudo de maneira muito clara. É necessário que haja um processo. Esse processo em santificação é a retirada dele do mundo. Aí, nessa operação do Espírito Santo, nesse processo, ele começa a ver mais, ele começa a ver ao longe. Então, é ato e processo. O terceiro cego, Jesus cospe no chão e faz lodo, né, com o cuspe. Então, o que Jesus está mostrando ali? Quando você compra uma pomada na farmácia, tem lá o medicamento e o veículo. O que é o veículo? Aquele creme inerte que está na pomada, que não faz nada. O importante é o medicamento que está naquele creme. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, o que vai abrir os olhos ao cego é aquilo que sai da minha boca. Mas o que sai da minha boca, o que eu vou fazer depois da minha partida? Eu vou usar o homem, o barro. Então, é o que sai da boca de Jesus através do barro para atingir o homem. O processo de salvação é assim, Jesus está dizendo, eu vou usar o homem. Só que tem um detalhe, depois que o homem for alcançado com o projeto de salvação, você tem que ir lá no tanque, nas águas do Espírito e tirar o homem, porque não é o homem que opera a salvação. A sua salvação não depende do barro, depende daquilo que saiu da boca de Jesus, né? E é isso que é fundamental. E eu disse isso para ele, ele entendeu isso muito bem. Rocha eterna foi na cruz que morreste no Jesus. Vem de ti o sangue tal que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho
orar, encerrando. Bendizemos ao Teu nome, Senhor, nesse momento, por aquilo que Tu tens feito na nossa vida, pela Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que Tu continues abençoando o Teu povo, abrindo os entendimentos para conhecer e entender melhor a Tua palavra. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto, lembrando aquilo que vai aparecer aí na sua televisão, o QR Code para o atendimento àqueles irmãos que estão no exterior e também o QR Code para você enviar a sua experiência. E também o 0800 707 3076, que é o telefone funcionando 24 horas para atender a você a sua necessidade. A todos, a paz do Senhor.